Existe uma diferença entre quem caiu e quem decidiu permanecer longe de Deus. Talvez você esteja cansado de carregar culpa, cansado de fingir que está tudo bem, cansado dessa distância que só aumenta dentro do coração. Mas hoje, Deus ainda está chamando você de volta. E talvez essa oração seja exatamente o momento que sua alma precisava para reencontrar a paz, a presença e a alegria que se perderam no caminho. Hoje nossa oração nasce de um clamor que Davi fez no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. Não é uma oração leve, é a oração de alguém que percebeu que se afastou de Deus e não quer continuar vivendo assim. É a oração de quem sente falta da presença do Senhor e entende que nada nesse mundo consegue preencher esse vazio. Davi conhecia a Deus profundamente. Desde jovem, ele foi escolhido, separado e chamado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas até alguém tão próximo da presença pode cair quando deixa de vigiar o próprio coração. E foi exatamente isso que aconteceu. Em Samuel 11, a Bíblia mostra o início da queda de Davi. Enquanto os reis estavam na guerra, ele permaneceu em Jerusalém. Em um momento de distração e fraqueza, ele viu Batseba, desejou aquilo que não lhe pertencia e tentou esconder o próprio pecado. O erro gerou outro erro. A culpa virou escuridão e pouco a pouco Davi perdeu a alegria da presença de Deus. O mais forte nessa história é perceber que o pecado não roubou apenas a paz de Davi. Roubou a comunhão, a leveza e a intimidade que ele tinha com Deus. Tudo ficou pesado. O coração já não descansava como antes. E talvez você saiba exatamente como isso se sente. Nem sempre o que afasta alguém de Deus é algo visível para outras pessoas. Às vezes é um hábito escondido, um pecado alimentado em silêncio, uma frieza espiritual que foi crescendo aos poucos. E quanto mais a pessoa se afasta, mais difícil parece voltar. A culpa começa a dizer que já não existe mais caminho de volta. Talvez você tenha tentado ignorar isso por muito tempo. Talvez tenha ocupado a mente, distraído o coração ou fingido que essa distância não incomoda mais. Mas no fundo, existe uma saudade da presença de Deus. Existe um vazio que nada consegue preencher. Porque quem já experimentou a alegria da salvação percebe quando ela começa a desaparecer. Deus não enviou essa mensagem para condenar você. Ele enviou porque ainda existe misericórdia disponível. O mesmo Deus que confrontou Davi também restaurou Davi depois do arrependimento. O Senhor não rejeita um coração quebrantado e sincero diante dele. Talvez você esteja decepcionado consigo mesmo. Talvez nunca imaginou cair dessa maneira, pensar dessa forma ou se afastar tanto. Mas permanecer longe de Deus é mais perigoso do que voltar ferido para a presença dele. Porque fora da presença, o coração fica vulnerável, cansado e cada vez mais frio espiritualmente. Existe algo poderoso quando alguém para de fugir e decide ser honesto diante de Deus, sem máscaras, sem justificativas, apenas reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti de novo. E é exatamente nesse lugar de sinceridade que a restauração começa a acontecer. Existe algo poderoso quando alguém para de fugir e decide ser honesto diante de Deus, sem máscaras, sem justificativas, apenas reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti de novo. E é exatamente nesse lugar de sinceridade que a restauração começa a acontecer. A Bíblia diz em Isaías 12:3 que com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Existe uma força espiritual que nasce quando a alegria da presença de Deus está viva dentro de nós. Quando essa alegria desaparece, tudo começa a ficar mais pesado. A oração perde força, a fé enfraquece. O coração se torna cansado e distante. Muitas pessoas continuam vivendo normalmente por fora, enquanto estão completamente vazias por dentro. Sorriem, trabalham, conversam, seguem a rotina.
mas carregam uma distância silenciosa de Deus. E o pior é quando alguém se acostuma com essa distância e para de lutar para voltar. Mas se hoje você sente saudade da presença do Senhor, isso já é um sinal de que Deus ainda está tocando seu coração. Porque quem foi alcançado pela graça nunca consegue encontrar paz verdadeira longe dela. E talvez essa oração seja o começo do seu retorno para casa. Então agora, acalme seu coração por um instante. Deixe o orgulho cair, deixe as distrações silenciarem e fale com Deus com sinceridade. Porque a restauração começa quando alguém para de fugir e decide voltar para o Pai. Pai, eu reconheço diante de Ti que meu coração se afastou. Eu tentei esconder dores, pensamentos, escolhas e pecados, mas nada fica escondido diante da Tua presença. E hoje eu não quero mais fugir. Eu não quero continuar carregando esse peso dentro de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa meus pecados. Perdoa as vezes em que endureci meu coração. Perdoa os momentos em que ignorei Tua voz e me afastei daquilo que o Senhor queria para minha vida. Lava minha mente, limpa meu coração e remove toda a culpa que está me impedindo de voltar para perto de Ti. Eu sei que sozinho eu não consigo vencer isso. Existem pensamentos, desejos e fraquezas que têm me derrubado repetidamente. Mas hoje eu coloco tudo diante do Senhor. Senhor, quebra agora toda a corrente de culpa, vergonha e condenação que está prendendo essa vida. Toda voz que diz, Deus não vai te receber de novo, seja silenciada em nome de Jesus. Toda mentira que tenta afastar esse coração da Tua presença, perca força agora. Pai, restaura a alegria da salvação. Restaura aquela paz que existia antes da distância, antes do pecado, antes do coração se endurecer. Traz de volta a fome pela Tua presença, o desejo de orar, de buscar Tua palavra e de viver perto de Ti outra vez. E ajuda essa pessoa a vigiar o próprio coração. Mostra aquilo que precisa ser deixado para trás. Afasta tudo o que alimenta a queda, tudo o que enfraquece a fé, tudo o que cria distância entre ela e o Senhor. Fortalece esse coração para permanecer firme na Tua presença. Pai, eu também te peço força para permanecer firme depois dessa oração, porque eu não quero voltar para os mesmos erros, para os mesmos lugares e para as mesmas prisões emocionais e espirituais. Sustenta meu coração quando a tentação aparecer. Dá discernimento para perceber aquilo que tenta me afastar silenciosamente da Tua presença. Hoje eu declaro que essa culpa não vai mais definir minha vida. Meu passado não é maior do que a graça de Deus. O Senhor ainda restaura, ainda transforma e ainda recebe de volta quem se arrepende de verdade. E aquilo que estava quebrado dentro de mim começa a ser reconstruído pela Tua presença. Que o Senhor renove sua paz, fortaleça seu coração e faça você sentir novamente a alegria da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva Amém nos comentários e entregue seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar para a presença de Deus e reencontrar a alegria da salvação.